Olá, senhoras e senhores, estamos aqui em mais um programa do Criativo Cast, que tem a ideia de colocar os profissionais da indústria criativa para te dar, não diria educação, mas te dar uma inspiração, porque 1 hora ou meia hora, o tempo que eu te falo aqui não é o suficiente para você dominar o assunto, mas é o suficiente para você instalar aquela curiosidade e querer saber mais, ir atrás do assunto e dos nossos convidados. Hoje temos aqui o Saad, que é especialista em empreendedorismo, tem uma empresa que assessora os empreendedores e ele vai contar um pouco da história, vai contar um pouco se você quer empreender, como você vai empreender, o empreendedorismo do futuro, inovação. Então ele vai contar um pouco da história dele para a gente. Então, com vocês, Saad, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Estou felicíssimo de estar aqui com você, porque é um assunto que me encanta, me possui, entre aspas, porque eu vivo o empreendedorismo sem ter a parte teórica por trás. Entendi. Eu sou o natural born. Eu nasci com o intuito de empreender, mas eu nunca fui para uma faculdade de empreendedorismo, uma escola de empreendedorismo. Isso é o que a gente chama de empreendedor nato. É aquele cara que tem... Você sabe que tem uma curiosidade, né? Primeiro, obrigado pela oportunidade. Um prazer. Falar sobre empreendedorismo para mim é uma paixão. Você falar para uma pessoa offline, online, eu vou... Ótimo. É isso que move, na verdade, né? E aí tem um estudo da Princeton University que eles mapearam um gene chamado NR2B, que é o gene da inovação e do empreendedorismo. Interessante. E eles fizeram aqueles testes em laboratório, fizeram aquele labirinto de comida, botaram o ratinho, então o ratinho normal chegava em 4 minutos na comida, o ratinho com o NR2B impulsionado chegava em segundos, e o ratinho sem NR2B nenhum chegava em 9 horas. E aí, qual é o resultado disso? Primeiro, que o cara que empreende é mais resiliente, ele não se frustra com as dificuldades e ele vai tentar de novo. Mas isso aí, quando você falou que ele injeta, é um gene, ele duplica o gene, né? Então, tem gente que nasce com, tem gente que nasce sem. Só 3,5% da população tem esse gene. Uau. No mundo. Só para você ter uma ideia, é a mesma proporção de psicopatas. Se bem que às vezes eu acho que é o mesmo, mas deixa quieto. Mas o ponto é, quem tem esse gene sofre. Por quê? Porque ele percebe todas as oportunidades, ele sabe que ele não vai dar conta de montar um negócio ali, e ele sofre. Ele sofre porque as pessoas não percebem, ele sofre porque ele percebe e as pessoas não entendem que ele percebeu, e assim vai, então esse cara sofre. Os outros 96,5% da população podem ou não empreender. Então você é um empreendedor nato. Você nasceu e você tem o modelo mental de quem quer empreender. Beleza, então você vai, não tem problema você não ter 13º, não tem problema você não ter a segurança da carteira assinada, né? Então esse é o ponto. Por outro lado, você pode ter uma pessoa que é um baita profissional tão bom quanto você, que fez um concurso público e faz exatamente o que você faz para o governo. E não tem certo, não tem errado, é do modelo mental da pessoa. Só que, por exemplo, a minha irmã é funcionária pública, uma baita profissional, fez carreira no governo federal. Cara, eu não conseguiria ter a vida dela. E a vida dela é boa, ela tem um monte de desafio, mas não serve para mim. E com certeza ela não teria a minha. Então, o primeiro ponto é esse, a pessoa tem que relaxar. Se eu sou empreendedor ou se eu não sou empreendedor, isso não é nem bom nem ruim. Ponto. Entendi. Né? Não significa que melhor ou pior, ou se é uma coisa que ganhar mais ou menos dinheiro. Talvez. Todos têm prós e contras, né? Entendi. Como empreendedor, você tem chance de ganhar muito, muito rápido. Porque você monta um negócio naquele mercado que ninguém compete e tal. Como você pode perder muito rápido. Perder muito rápido. Né? É um risco. É um risco. Né? Como funcionário... Empreender é risco. Empreender é sempre risco. Tem sempre um risco aí. Né? Agora, essa segurança que as pessoas têm, ou acham que tem ao ter uma carteira assinada, eu também acho que não é uma segurança, porque o mercado teve a greve dos motoristas de caminhão aqui no Brasil, a indústria de alimentos demitiu 12 mil pessoas por causa de uma greve de caminhões. Então, quer dizer, 12 mil pessoas que trabalhavam no agronegócio, dos frigoríficos, dos frangos, não exportou, não precisa de você. Então, quer dizer, eu acho que a pessoa tem que dar meio que uma relaxada com essa questão, sabe? Sim. Quem gosta de empreender, cara, vai com fé, empreende. Quem não gosta, não tem problema, cara. Você não vai arder no mármore do inferno por causa disso. Entendi. Esse é o ponto. Mas você acha que o cara nasce
Ou você acha que o cara, ele, ao decorrer do tempo, o cara que nasce, ele já nasce com esse gene de empreendedorismo, ele já está predestinado a tal ação? Ou ele, com o tempo, ele fala, puta, não dei certo aqui trabalhando para os outros, eu vou empreender? Eu acho que tem os dois, né? Você tem aquele cara que, à medida que ele vai amadurecendo, ele percebe que o que ele quer que seja feito, a empresa não permite. Ele falou, eu já estou pronto, maduro para montar o meu negócio do jeito que eu acho que tem que ser. Entendi. E ele sai e monta. Tem um cara que já nasce assim, pô, a gente estava conversando antes de começar aqui, eu estava te contando, eu desde moleque empreendo. Então quando eu era novinho, tinha 12 anos, eu era DJ. Eu era um DJ ruim pra caramba, mas eu era DJ nas festas e tal. Com 15 eu tinha estúdio de gravação em casa, eu tinha banda, eu fazia tour e tal. Então assim, tá no sangue, mas nada impede do cara chegar num ponto da vida e falar assim, cara, agora eu quero montar o meu negócio do meu jeito. Ou ele falar assim, por exemplo, é uma coisa muito natural. Bom, só para terminar de responder a sua pergunta, que meu raciocínio é meio caótico, como você já viu. Tem 5 tipos de empreendedor. Do empreendedor nato até o cara que empreende por necessidade, que é essa leva das pessoas que perdeu o emprego, não conseguiu se colocar e está tentando empreender, que a gente pode depois falar. Então, desses 5 tipos, tem várias nuances. Mas a pessoa que vai empreender, ela tem ali uma necessidade, primeiro, de autossatisfação. Então assim, eu sou um cabeleireiro, eu corto o cabelo muito bem. Ela fala, pronto, agora eu já posso montar meu salão porque eu já tenho minha clientela. Provavelmente esse cara vai quebrar. Por quê? Porque ele pode cortar cabelo muito bem, mas ele pode ainda não saber comprar, formar preço, contratar, liderar. Por quê? Você está cortando o cabelo, alguém está atendendo o telefone, alguém está recebendo o cliente, alguém não ofereceu o cafezinho, alguém para a moça que está fazendo a unha do pé não ofereceu a unha da mão. Então você tem que ter um movimento onde você saiba fazer muito bem aquilo, mas outros conhecimentos que não são aquele propriamente dito. Claro. E você inspire as pessoas que estão com você para que te acompanhem e supram essas deficiências que você tem. Entendi. Né? Então, mas a maioria dos empreendedores, eu vi, não sei os números, mas a maioria dos novos negócios acabam dando errado. Não, a gente tem uma pesquisa do Sebrae, ele faz todo ano, né? Então a gente tinha um número próximo de 50% quebrava no primeiro ano, e isso já está em 30%. Pô, mas mesmo já 50%. Não, 30 morrer no primeiro ano é muito. Mas no primeiro ano, e depois, nos anos 2, 3 anos vai diminuir. Vai diminuir. Mas o principal ponto é assim, e por que isso quebra? Porque não tem planejamento. Esse é o ponto, né? Não é por falta de capital, tem um monte de coisa. Então assim, se eu vou montar um negócio e precisa de capital, e eu não vi que precisava de capital e eu monto um negócio, eu acho que não é falta de capital, é falta de planejamento. Total. Porque se eu olhasse antes, eu não ia tentar fazer. Total. Então eu acho que esse é o ponto. O brasileiro não gosta de planejar e ele acaba falhando nisso. O brasileiro não gosta de planejar. De maneira geral, você fala. Tem uma modelagem de negócio que tem sido muito utilizada nos últimos 4, 5 anos, que é o Canvas, né? Então, para quem não conhece, é um quadro com 9 campos, onde te obriga a pensar segmentadamente. Onde eu vou gastar, como eu vou ganhar dinheiro, quais os produtos e serviços que eu vou oferecer e tal. Tem um livro chamado Business Model Generator, onde você aprende a preencher esse canvas e pensar estrategicamente no seu negócio. Esse mesmo autor tem um outro livro, né? Ele tem vários outros, ele tem outro que é o Business Model U, que você faz isso para ter o autoconhecimento e tal. Bom, e eu comecei a usar isso nas aulas de empreendedorismo. Eu dou aula em pós-graduação, nos MBAs, e os meus alunos pós-graduados já tinham dificuldade de transpor esses 9 campos da estratégia para um plano de ação. Se um cara que fez graduação, já está no mercado, está fazendo pós, tem essa dificuldade, imagina um cara que empreendeu sozinho. Aí a gente criou um canvas para a gente, com 20 campos ao invés de 9, para facilitar o entendimento e depois cada um desses quadrinhos virar uma ação. Então, como é que eu faço com o ambiente econômico, como é que eu faço com as variáveis ambientais, como é que eu faço com concorrência e tal. E aí fica mais fácil, mas na nossa visão... mais destrinchado. Exato, porque se o cara não tem uma formação sólida em business, a gente tem que dar para ele a condição dele entender, pelo menos. Que a maioria não tem, A maioria não maioria tem? No Brasil não tem. No Brasil e no mundo. Porque na verdade ele tem a competência técnica do negócio dele. Tipo, o cara é dentista. O cara é dentista pra caramba, mas... De vez em quando eu entro em programas para dentistas, né? E eu pergunto... Não é uma pergunta só que eu faço, deixa eu fazer uma pergunta. Essa resina que você passa no meu dente é importada, ela é cotada em dólar. O que é melhor, você ter um estoque dela ou você ter uma aplicação em dólar? Porque o estoque dela pode vencer. A aplicação em dólar, o que você faz? Pô, nunca tinha pensado nisso. Falo para advogado, cara, você tem um escritório? Eu tenho.
você tem uma pessoa jurídica, você tem uma empresa, não, do recibo. Cara, você é advogado, você dá recibo, você paga 35% de imposto. Se você tiver sua empresa, você vai pagar 25%. Você está dando 10% para o governo de graça e quem entende de lei é você, não sou eu. Incrível. Por quê? Porque ele não tem a visão de business, ele tem a competência técnica. Entendi. E aí quando você vai para a área de tecnologia, mais ainda. Para a área criativa, mais ainda. O cara só usa o lado direito do cérebro. O cara faz música, edita filme, faz game e tal. Eu falei, pô, quanto custa isso? Pô, não sei quanto custa, mas ficou lindo, né? Cara, isso é muito comum. É muito. Muito comum. Então, quer dizer... Eu vejo até no meu negócio. Imagina. Porque eu tenho uma produtora de vídeo, as pessoas dizem, quanto custa fazer um vídeo? Poxa, o termo é genérico. Quanto custa fazer um vídeo? Pode ser vídeo de R$5, pode ser de 5 milhões de reais. E aí a pessoa começa a destrinchar e para você precificar isso, você não tem uma tabela da sua criatividade. Quanto vale uma ação criativa? É o que vale do seu tempo? Você está vendendo horas? Claro. Ou é o que vale da sua ideia? É isso aí. Como é que você precifica isso? Como é que você precifica isso? E na grande maioria das vezes é um pedaço de cada, né? Tem um pedaço de suor, Sim. de homem-hora aí, de segurar a câmera, de enquadrar, depois de ir na mesa editar, não sei o que, tal. Tem um pedaço de inspiração pura de como eu vou editar, como é que eu vou captar, Exato. como é que tá a luz, não sei o quê. E tem um pedaço prévio disso que você vai criar o que vai ser captado. Então, quer dizer, como é que eu precifico esses pedaços todos? É dificílimo. Eu imagino que outras pessoas devem ter uma dificuldade. Um monte de... um pedaço nosso é educação. Então, a gente... Quando você fala um pedaço nosso, você quer dizer o quê? A da atuação dos compulsivos é baseada em educação. E então, quando a gente está criando os programas de educação, a gente pensa exatamente nisso. Assim, como é que esse cara vai precificar? Então, um pedaço da precificação dele vamos imaginar assim, arte pura. Certo. Então, cara, o meu conhecimento, a minha história, os filmes que eu assisti, os lugares onde eu passei e o meu dom natural tem um preço. O tempo que eu vou passar na frente da mesa editando, as pessoas que eu vou contratar para capturar imagens, tem outro preço. Sim. Então, e aí o que eu vou trabalhar é quanto eu tenho aqui de homem-hora, quanto eu tenho de cérebro no ar. E aí você cria um modelo. E tem muito, aí que você vai poder falar um pouco de branding e me contar um pouco, porque eu tive recentemente numa agência de eventos e conversa vai, conversa vem, a pessoa do atendimento começou a me mostrar, nos 10 anos de agência que eles têm, todos os conteúdos que eles geraram. Eu fui que eu queria aprender, né, porque eu tenho essa curiosidade, eu fui lá assistir os vídeos. Eu falei, foi o seguinte, não me conta quanto custou esses vídeos. E ela foi me mostrando todos os vídeos. Depois ela foi me falar quanto custou. Tá bom. E se ela não tivesse me falado o de 5 mil reais e o de 200 mil reais, eu não teria percebido essa diferença. A diferença. Aí eu te pergunto, aí eu acho que é muito mais o branding / approach de venda do que a peça em si. Tem um pedaço grande que sim é brand. É a maneira que você se impõe, a sala que você está, é o seu endereço, é o carro que você chega no cliente, é tudo. Sim. Isso constrói o preço da peça criativa. Eu concordo plenamente, mas tem um ponto aí de atenção, 2 pontos de atenção. O primeiro é, essa indústria, principalmente essa indústria de publicidade e tal, assim, ela está muito, muito, muito fora da realidade, né? Em que sentido? De volume, de grana, né? Você fala que é muito caro? É muito caro. Não digo. Pelo que você não percebeu de diferença. Entendeu? Sim. Então, assim, não, depende, de 5 mil reais para o barato do mas você pode colocar, ao invés de 5.200, se você colocar algo entre, sei lá, 50 e 100 para aquela produção, seria algo coerente, vamos falar assim. Por quê? Pô, o Juca vai por 50 e o Mr. Joseph Lance vai por 100. Beleza, pum, tá aqui na reguinha e a gente está no meio, 75. Sim, né? sim. Agora, quando eu tenho de 5 a 200, eu tenho uma faixa aqui que está muito fora da realidade. Então, é mais ou menos assim, a gente vai fazer a gente faz tem um monte de palestrante lá. A gente tem palestrante de 5 mil, de 10. O nosso palestrante mais caro custa 20 mil. Tem palestrante que cobra 50 mil reais para falar. E ele não é, por exemplo, o Obama. Não, que seria bem mais de 50 mil. Entendeu? Então assim, o Obama vale você pagar 100 mil dólares para ouvir o cara falar. Essa é a pergunta, o que vale? Esse é o ponto. Então assim, eu não, se me oferecessem 100 mil dólares por uma palestra minha, eu não teria coragem de fazer.
Interessante. Eu não tenho coragem de falar, cara, desculpa. Ó, vamos fazer o seguinte, me dá os $100 mil, eu vou te fazer uma palestra, vou te entregar um workshop, vou criar um conteúdo, vou criar um canal no YouTube, vou ficar vai fazer o valor. Que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Exatamente. Estamos criando valor. Exatamente. Agora, se o cara vem só pelo branding, ele não se segura. Não sustenta. Não dá, ele não sustenta no tempo. O branding, por si só, não sustenta no tempo. Você tem que entregar. Então, e ele é constante, né? O branding, você tem um branding que você fez há 2 anos atrás, que hoje ele é... Não, porque na verdade hoje as marcas são vivas e o consumidor é cada vez mais ativo. Então ele derruba uma marca. Entendi. Ele derruba, se você fizer alguma coisa errada, ele te derruba. Rapidamente, porque você gosta de mídias sociais, rapidamente ele te derruba. Eu que, por exemplo, o empreendedorismo que era na época dos meus avós é totalmente diferente do empreendedorismo de hoje, que vai ser totalmente diferente dos meus filhos. Perfeito. Então eu imagino que a revolução digital, né? Ou seja, houve a primeira revolução, houve a revolução industrial, para todo mundo voltado para a indústria, depois veio a revolução da informação, quando criou a internet, agora eu diria que é a revolução social. Pode ser, assim. Pode ser. Que as pessoas são conectadas e aonde rapidamente você desconstrói uma reputação, demora de repente anos para você construir. Perfeito. E rapidamente você desconstrói. Perfeito. O que você vê hoje, o empreendedor nos dias de hoje, precisa ter como core para ter sucesso no seu negócio? Quantas bolas a gente tem? Eu diria que ele tem que estar voltado totalmente para o digital, eu diria isso. Ou seja, um produto totalmente analógico, que não usa absolutamente nada de propaganda digital, que não usa redes sociais, que não usa nenhum tipo de propaganda digital. Esse cara tem a possibilidade de ter sucesso hoje? Ele tem. Vamos falar de experiência? Vamos falar de experiência. Um coco gelado na praia. Zero digital. Zero digital. Mas você precisa dele. Naquele momento você não precisa. Escala, digamos assim. Ele pode ter. O cara pode ter todas as barraquinhas de uma praia. Ele tem N maneiras de fazer. Certo. Mas ele pode ter isso, que é aquele momento que você precisa, mas ele pode ter isso ampliado para o digital. Então olha só, não vamos nem para as redes sociais, o WhatsApp. Certo. Então o WhatsApp também é uma barraquinha. É considerado rede social. Né? Então assim, eu tenho a minha barraquinha lá e você pode fazer um pedido pelo WhatsApp. E eu te entrego. Eu te entrego no seu apartamento que fica na orla. Eu te entrego à noite o coco cortadinho só para você furar e tomar. Então você começa a criar produtos ou subprodutos, desdobramentos daquele negócio que é totalmente offline, para gerar interação, experiência, criação de valor. E aí essa coisa vai... Eu posso já começar digital, como um aplicativo de reserva em restaurante, como um banco digital. Eu já começo digital. E aí... O outro lado na grande maioria das vezes, quando você já começa digital, você começa criando um produto que não existe. Sim. Então você vai investir um tempo explicando o que é, como funciona, para que serve. Então são dois caminhos. Se o cara te entrega uma água de coco, você sabe como fazer, não precisa explicar. Agora, se o cara te entrega um QR Code, fala, cara, baixa esse aplicativo e reserva. Eu acabei de baixar um aplicativo, que eu nem sabia que existia, que os caras criaram um aplicativo que tem espaço disponível em todos os coworkings do Brasil. Você participa de uma comunidade, chama... Interessantíssimo. Café ou cerveja, se eu não me engano. Depois eu posso... Então, assim, você está ali, todo mundo que tem aquele aplicativo tem geolocalização, você sabe se o cara está perto, lá tem um mini bio do cara. Então, os caras criaram um negócio que, para eu entender o que era, eu fiquei uns 12 minutos lendo, entendendo. E alguém te falou desse aplicativo? Você achou pela Eu tava num coworking e o cara comentou e você tá. Coworking é o espaço que o que mais funciona é radar, né? O cara falou, desculpa, eu não tenho nada a ver com isso, mas fala de novo esse negócio aí. Eu tava passando, eu ouvi, você pode me falar? E aí foi. Então, assim, esse monte de coisa vai nesse sentido. E aí você pode desdobrar por produto, por experiência. Eu lembro que há 5 verões atrás, eu postei um negócio nas minhas redes sociais que tinha um cara que no litoral de São Paulo estava vendendo champanhe em taça, cobrando em cartão de crédito na maquininha. Então, quer dizer, o cara sacou que as pessoas iriam tomar um flute de champanhe, pagariam com cartão de crédito na praia. E o cara ia com aquele carrinho igual de sorvete, só que com adesivado maravilhosamente bem, com sofisticação, chique e tal. E ele de sandália havaiana, bermuda, ele percebeu como levar o glamour para aquele momento que tem zero glamour. Na praia, exato, né? Ele não está no resort, né? Ele está na praia. Então,
É a coisa que, de novo, é a veia empreendedora que percebe a oportunidade naquele momento. No ano seguinte, já não vendeu mais, ou alguém tentou copiar e não deu certo. Porque novidades, você acha? Eu acho que tem... Porque ele não tem manutenção eu acho que toda a estação do ano tem um produto da moda. Então, vamos falar de verão, porque a gente é um país tropical. Teve o ano que o produto do ano era um frisbee, teve o ano que era aquela viseira colorida, teve o ano que era a pulseirinha que brilha à noite. Sim, sim. No outro verão nunca é esse, é sempre outro. Eu tenho um caso desse muito claro na minha cabeça, é meu filho. Pai, eu preciso daquele brinquedo que fica girando, a spinner. Sim, qual a idade dele? 10 anos. 10 anos, tá. Eu preciso do spinner, mas isso foi uma necessidade compulsiva. Exato. Do dia, assim, eu nunca tinha ouvido falar no tal do spinner. Ele precisava daquele spinner. Mas não, daqui uma semana, não, é hoje, eu preciso hoje, pai. É isso. E aí você fica, sei lá, brincou uma semana com o negócio. E depois ele fala, eu já sei como já tem um spinner, tá? Tá louco, pai? Quem quer spinner? Que spinner, pai? Vou te contar, eu passei pela mesma coisa, mas assim, eu estava num evento nos Estados Unidos e meu filho tem 13. Na época ele tinha 12. Mandou um WhatsApp. Pai, tô te mandando uma foto, eu preciso que você compre esse spinner. Ah, spinner também? Aí eu olhei a foto e falei, filho, como esse negócio funciona? O que é isso? É grande, é pequeno? Porque ele mostrou só a foto, não tinha nada perto. Aí ele mandou um vídeo do cara, eu falei, por que serve isso, filho? Pra isso, pai. Eu não tenho uso, na verdade. É pra isso. E aí o que aconteceu? Eu não achei, porque essa mesma febre estava lá, eu estava em Atlanta. E eu fui em vários lugares, esgotado. Eu falei, só passa aqui amanhã. Pô, amanhã eu não posso. E eu não consegui comprar para ele, ele ficou super frustrado. E aí deu 2 semanas que eu tinha voltado para o Brasil, eu achei, filho, achei e tal. Eu falei, não precisa não, pai. Já não tá mais no momento. Já não tá mais no momento. Então, isso deve acontecer com produtos. Com um monte de coisa. Então, assim, se você saca, você consegue sair à frente, você vai, tira proveito daquele momento e pronto. São as vendas. É aquilo que você tinha falado, o cara não chega tarde no trending. Né? Se é uma coisa trending, é bom ele estar no começo. Quando ele está no down trending. Porque aí tem um negócio também, que é o que eu chamo de síndrome do eu também. Né? Por quê? Porque tem os produtos que eles geram um movimento em manada. Todo mundo empreende atrás. Só que a porteira é estreitinha, não vai passar todo mundo. Então alguém vai ficar pelo caminho. O exemplo seriam as paletas mexicanas. Paleta mexicana, brigadeiria, loja de bolo, temaqueria, barbearia, esmalteria. Abre um, tem sucesso, no mês que vem, 2 meses depois, você vê que tem 20 na cidade. É isso aí. Não, e aí o cara vê que você abriu. Eu gosto muito do exemplo de videolocadora. Não sei se todo mundo que vai estar ouvindo a gente sabe o que é isso. Mas já existiu, já foi mainstream. Já foi, mas videolocadora é a avó do Netflix. Exato. Mas assim, as videolocadoras elas cresceram porque a grande maioria delas tinha funcionários que gostavam de filme. Se eles gostavam de filme, eles sabiam indicar o diretor, o ator, qual filme é legal, não sei o que, blá blá blá. Você chegava lá, os caras sabiam tudo do Você filme. conversava sobre o filme era do cara. uma coisa social. Aí o negócio foi crescendo e o cara falou, pô, aquela videolocadora tá ganhando dinheiro. Ele tirava o carro dele da garagem, botava lá umas estantezinhas, comprava fita pirata e cobrava metade do preço do cara. E aí o que acontecia? Ele não sabia falar nada de filme, a fita dele era uma porcaria, mas ele desbalanceava o mercado, ele desequilibrava o mercado. Ele atrapalhava o cara que fazia sério e ele não ia. É esse o problema. A síndrome do eu também é exatamente isso. Então o cara monta um negócio porque o outro está montando, ele está desesperado para ganhar dinheiro, ou porque ele perdeu o emprego, ou porque ele acha que ele pode pegar aquele dinheirinho guardado e fazer render mais, blá, blá, e ele não tem estratégia, ele não planeja, ele vai lá e copia. Entendi. E copiar por copiar não funciona. Só para lembrar, o 99 foi o 4º aplicativo de táxi. E é o que está vivo até hoje. Quem foi o primeiro? Foi... O EasyTaxi foi o 3º. Aqui no Brasil começou no Rio de Janeiro. Putz, eu não vou. Mas aí o cara morreu. Foi o primeiro que morreu. Morreu. Tem muito disso, né? O primeiro morre. Tem porque se você não evolui... Porque ele tem que desbravar o mercado. Ele tem que ensinar o consumidor. Mas, por exemplo, você pegar Netflix, não morreu. Mas por quê?
Porque ele se reinventou o tempo todo. Se reinventou. Né? Eu vou dar um exemplo do Netflix, porque eu morei nos Estados Unidos muitos anos e quando eu morei lá, o Netflix era a minha locadora de vídeo. Era uma videolocadora convencional como outra. Convencional não, eu entrava na internet, eu selecionava os vídeos que eu queria, eles pegavam um DVD, mandavam pro correio, Tá. chegava na minha casa, eu podia ficar quanto tempo eu quisesse aquele filme, porém, eu só conseguia pegar o quarto de 3 de cada vez. Depois que devolver. Depois que devolver. Então você jogava numa caixa de correio. Era pré-pago. Isso aí. Era pré-pago, vinha a caixinha, o DVD na sua embalagem, você assistia. Se quiser assistir novo vídeo, você tinha que devolver aquele primeiro. E esse era o modelo de negócio dele. Antes devia ter ser outro, mas estou falando da minha realidade de 10, 15 anos atrás, era essa. E eles foram evoluindo para vídeo on demand. Eles chegaram à conclusão de falar, imagina eu, pô, mas não faz sentido, a gente está dando mais dinheiro pro correio do que pra gente. E essa sua colocação é muito legal, porque na verdade o problema deles não era nem só o custo do correio. É que assim, enquanto a fita está em trânsito, eles não pode... não ganhar dinheiro, é isso. Esse é o ponto. E ficava um bom tempo em trânsito. Claro. E a gente usa esse case em sala de aula, ou com os empreendedores, em workshops e tal, que é assim, cara, onde dói? A dor dos caras é assim, cara, eu paguei por esse vídeo, eu tenho o direito de alugar quantas vezes eu quiser, eu não consigo, porque ele está parado em algum post office lá, alguma agência do correio, e depois vai até chegar aqui eu estou perdendo dinheiro. E por que você acha que não tem uma Netflix brasileira? Eu acho que não tem, porque eu acho que não cabe. É mesmo? Eu acho que não cabe, porque assim, eu posso até ter coisas de nicho. A gente já está tendo coisas de nicho em educação. Uhum. Tem, pelo menos eu conheço 3 iniciativas que estão criando Netflix educacionais. Certo. Porque a gente está vivendo um movimento de microaprendizagem, então as aulas hoje, quando você vai para o EAD, para as aulas online, elas são vídeos curtos, de até 5, 6 minutinhos, depois você tem um infográfico. Inclusive o que a gente estava falando na última conversa era sobre isso, que os Né? conteúdos hoje são Claro. 7 minutos, um linka no outro. Isso aí, que é o tal do microaprendizado. Então, e hoje é o tempo que o cara vai prestar atenção. Bom, ok. Então, hoje, se tudo está em vídeo, se 70%, 80% do aprendizado está em vídeo, eu preciso de uma plataforma intuitiva como Netflix, inteligente como Netflix. Então, você que assistiu como montar uma empresa, como controlar o carro, assista como vender. Que você vai gostar. Entendeu? Então, eu já conheço pelo menos 3 iniciativas nesse sentido aqui no Brasil. De instituições de ensino produzindo. Mas agora, de entretenimento... em termos de tamanho, ainda são pequenos comparado ao Netflix. Não, mas nem serão grandes, porque é um negócio de educação. Né? Então, eles vão ter um volume grande. Provavelmente, eles têm mais títulos que o Netflix, porque todos têm 5, 6 minutinhos. Né? E cada 6 minutos é um título. É um título. Porque se você pegar o Demi, por exemplo, ele tem um tema que seria, sei lá, 10 horas de curso, em pequenos capítulos de 5 minutos. Perfeito. Mas o todo são 10 horas. O que esses caras querem fazer? É uma trilha. Então você vai aprender a formar preço. Quando você achar que você está ok, você muda de trilha. E aí você vai... E tem vários modelos de monetização disso. Então um é por conteúdo, outro é por assinatura, outro é por tempo. Mas o ponto é, eles querem criar uma maneira que você aprenda sem perceber que está aprendendo, que seja tão fã quanto assistir Netflix. Esse é o transformar em fã. Esse é o modelo mental, né? E já está provado que quando é fã, você retém mais. Interessantíssimo. Você retém mais. Então, tem essa iniciativa. A gente já tem coisas parecidas com o Netflix, como o Globoplay e tal, né? E as grandes operadoras também têm, né? A TNT, a HBO e tal. Então, eu acho que não cabe outra, até por causa disso, porque assim... Você acha que já está saturado? Eu acho que quem faz já está bem segmentado, quem faz filme, quem faz entretenimento, não sei o que, tal, e quem engloba tudo... Eu vejo quem fala disso, fala em layers, né? Ou seja, o primeiro layer é a internet, o segundo layer são as plataformas já consolidadas. Perfeito. Seria o YouTube, enfim, Facebook... E aí tem o terceiro layer, que somos nós, que estão criando conteúdo para os layers já existentes, para as plataformas, para as infraestruturas. Eu sou esse layer aí. O terceiro layer. Eu sou esse layer aí. Somos todos. Porque assim, já propuseram para a gente ter uma plataforma própria. Para você não era interessante. Eu comecei a pensar, falei, cara, mas se eu tiver uma plataforma própria, o cara tem que chegar até a minha plataforma. Se eu estiver em todas as plataformas, ele me acha de qualquer jeito. Entendi. Então o que a gente está fazendo é buscando parcerias para ter podcast, com um cara mais fera de podcast. Videoaula, nos casos mais fera de videoaula. Texto, infográfico, a gente já está caminhando para o LinkedIn Learning, né? Porque as pessoas não observam o movimento que está por trás, né? O LinkedIn é da Microsoft. As pessoas não sabem, não lembram, né?
Eu sabia. Então, LinkedIn é da Microsoft, LinkedIn é dono do SlideShare. Eles compraram Lynda, que era a terceira maior produtora de conteúdo educacional do mundo, e aí juntaram esses três e criaram o LinkedIn Learning. Só que o LinkedIn Learning você vai poder fazer aula por Skype, que também é da Microsoft. E se você tiver Skype, claro que a sua plataforma vai ser um PowerPoint. Então os caras estão mudando a maneira pela qual eles lidam com marcas, aprendizados, sem usar a marca Microsoft. Interessante, porque está meio queimado, entre aspas. Né? Então assim, e eu sei que eu tenho uma rede social profissional, só de executivos, que são 95% usuários, heavy users das plataformas Office da Microsoft. Então, todo mundo roda Windows. Todo mundo roda, né? Até o Google roda Windows. Exato. Domina, né? Então assim, quando eu vou fazer esse movimento, eu preciso ter um side business que depois vire o meu main business. Entendi. Provavelmente seja por meio da educação e dos relacionamentos corporativos do LinkedIn, que a Microsoft vai estender. E ela age para o outro lado, tipo, ela comprou o Minecraft, que é aquele joguinho infantil. Sim. Então assim... Quem tem filho de 10 anos... Então, quer dizer, a gente não percebe, e aquele negócio que eu falei da dificuldade do brasileiro ter estratégia, né? Você olhando... Mas não é porque ele é preguiçoso, porque ele não tem informação. Não, ele não é preguiçoso nem um pouco. Às vezes ele trabalha muito mais por não ter estratégia. Entendi. Entendeu? Ele não tem esse modelo mental de falar assim, cara, se eu demorar mais 1 hora afiando o machado, eu economizo 2 cortando a árvore. Eu vejo muito um exemplo baseado no fato de você construir uma casa, né? Você não consegue construir uma casa sem a planta. Então, muitas vezes o empreendedor quer a casa, ele fala, eu tenho tijolo, eu tenho cimento, eu vou construir a casa. Já comigo. Mas se ele não tem a planta, ele vai fazer o quê? É isso. Que é a maioria das casas que tem no Brasil. Você vai nas favelas, você vai nos bairros mais simples, é 0 planta. Aí o cara sobe a parede e fala, tinha que ter um negócio. Não, quebra esse pedacinho aqui que a gente vai botar esse negócio aqui. Né? E aí você tem um retrabalho que gasta dinheiro, tempo e tal. Não significa que quem tem a planta está com o negócio pronto. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. De jeito nenhum. Eu estou te falando isso por experiência própria. Eu construí uma casa há uns 5 anos atrás. E tinha uma sala específica, uma sala de televisão. E na planta, para mim, era perfeita a porta naquele lugar. A hora que eu cheguei naquele momento, eu falei, pô, essa porta aqui não faz sentido. O que essa porta está fazendo aqui? Essa porta não faz sentido. Falei, quebra a parede e tampa aquela porta. Que eu não vi, não consegui visualizar no planejamento. Imagina que o empreendedorismo é a mesma coisa. O cara coloca um business plan. Claro. E a hora que ele vai executar, ele vai acertando esse business plan nesse sentido. Se você tivesse uma arquiteta ou um engenheiro perto de você quando você estivesse falando, talvez ele poderia ter falado. Então, é por isso que é importante quando você olha o business plan, você fala assim, cara, não entendi nada, por exemplo, da parte financeira. Entendi. Pô, chama alguém que entende, nem que seja o gerente do banco, aquele seu cunhado que é nerd, chama alguém. Chama alguém que tem que ser cara, explica esse negócio pra mim aqui, cara, não tô entendendo. Isso aqui é bom ou é ruim? Entendi. Porque a gente precisa, quando você está montando um negócio, um erro muito comum quando a gente está falando assim, não, que eu vou montar e tal, que a gente vai fazer isso, e aí daqui a 2 anos dá dinheiro. Eu falei, beleza. Daqui a 2 anos dá dinheiro, não sei se você prestou atenção, mas você está falando que a sua empresa vai funcionar durante 2 anos com você colocando o dinheiro do bolso para ela funcionar. Você vai pagar os funcionários, o aluguel, o telefone, matéria-prima, beleza? Por 2 anos. Primeiro você tem que saber se tem esse capital, né? Só que enquanto isso, você também vai ter que por 2 anos pagar suas contas pessoais de outro lugar, porque o dinheiro não está vindo das pessoas que você está mandando. Pô, não tinha pensado nisso. Então, essas coisas simples que eu falo brincando, mas que são coisas muito sérias, que as pessoas não se atendem. E aí quando você faz essa pergunta pro cara, fala... Isso é muito verdade, a gente ouve muito isso. Assim, na nossa própria operação, né? A gente tentar compor isso, do que é profissional, do que é pessoal, de onde você tira daqui para enfiar ali, E hoje cada vez mais as pessoas estão entrando em projetos com pessoas, da onde vem esse capital, ou seja, fazer esse planejamento, ele volta de novo para o planejamento. Claro, e é outra, fundamental. Outra, Nelson, o mundo hoje é totalmente colaborativo. Né? Então eu posso estar montando um negócio com você tem competências para captura de vídeo, áudio e tal, a gente vai contratar um cara para fazer a ilustração do nosso podcast e tal, esse cara pode estar na Namíbia. Sim. Então, isso é um exemplo que eu tenho. Por exemplo, eu tenho alguns projetos, né, que eu faço, eu contrato programador na Índia. E por que eu faço isso? Qualidade, preço, disponibilidade e prazo.
Prazos, às vezes eles estão meio ocupadinhos e não me enrolaram ninguém como os brasileiros dão também. Mas o que eu quero dizer no final vale a pena, porque eles têm um comprometimento com o projeto que me agrada e tem um preço competitivo, sabem, detonam o ofício. Tem competência técnica, os indianos realmente são muito bons na parte de programação. Você, hoje com esses modelos de pagamento digital, você consegue pagar o cara em qualquer lugar do planeta, você não precisa ser meu vizinho para me pagar ele, eu posso pagar ele. Você paga pela plataforma que você contratou ele, né? Na verdade você paga, mas você acaba usando esses majors, né? Tipo PayPal. Sim. Não tem como você fugir deles, a não ser que você entre em criptomoeda, que é uma outra conversa. Não. Aguardem. Criptomoeda virar. Mas que vai ser o futuro. No futuro nós vamos usar a criptomoeda com certeza por causa de uma questão de taxas. Porque hoje eu pago o cara na Índia, mas o PayPal morde. Morde bem. Claro. A bandeira morde, todo mundo morde. Todo mundo morde um pouquinho. Todo mundo morde um pouquinho que fica um pucão no final. Mas o que eu gosto de trabalhar com isso que você falou, o cara não precisa estar do meu lado, e com a globalização, com a internet, etc. Eu ponho esse cara em videoconferência no Skype, esse cara tá mais perto às vezes do que muita gente que tá do meu lado. E aí você está falando com um cara que tem uma competência extrema naquilo que você precisa. Exato. E você pergunta olhando no olho dele. Exatamente. Né? Como se ele estivesse do seu lado. Como se ele estivesse do seu lado. E o bom desse empreender com esse tipo de pessoa é que eu posso estar equivocado, tá? Porque não sou um profissional. Mas não cresce o olho do cara. Quando você fala com o cara, não, vamos fazer um projeto assim, quase já vendo que você vai faturar, e já fala, não, mas a porcentagem de não sei o quê. Lá é o seguinte, homem. É o seguinte, eu preciso programar isso, quantas horas vai demorar para programar? Vai demorar 3 horas. Quanto custa a hora? $50. Te deu $150, você me entrega isso, eu te entrego $150. Próximo. Muito mais leve, clear. É que tem um negócio também, assim, O brasileiro já não, mas vem cá, modelo de negócio, onde eu entro, depois... E aí entra alguém que paga ele um pouco mais naquele momento do que aquilo, ele já põe o seu de stand-by, já vai fazer hoje. Você sabe que eu atendo algumas empresas muito grandes, né? E tem algumas indústrias petroquímicas tal, que eles fazem uma parada técnica, quer dizer, eles desligam a fábrica inteira e se programam com anos de antecedência, e durante esse momento que ele desliga a fábrica, eles têm 10 dias, 15 dias, 20 dias para fazer todas as manutenções. Então assim, cara, desmonta esse forno e troca não sei o que, tira... Então assim, é tudo planilhado e tal, não sei o que. 0% de assertividade no prazo. Sempre dura mais do que eles... Por quê? Porque tem uma variação grande que é obra civil. Quebra a parede, passa o cano. E obra civil, a empreiteira entra com 50 caras. Se o mercado de construção civil tiver aquecido e oferecer mais R$2 por semana, cara, eu senti o pedreiro vai embora. Você tá falando isso, eu senti na pele. E aí você tem aquela baita empresa que tá o mestre de obras lá, esperando 10 caras, chegam 2. Entendeu? Então assim, essa falta de comprometimento, ela tem de 3 formas. Ela tem, quanto mais abaixo você tiver na escala de conhecimento técnico, de formação e tal, porque o cara sabe que o negócio dele é hora. Sim. Então quanto mais pagarem pela hora, eu vou. Né? O outro ponto é, se você tem aquecimento ou desaquecimento do mercado, faz com que esse cara migre mais ou menos. E a outra coisa é a expectativa que ele tem de conseguir isso novamente lá no futuro. Então, se eu não tenho expectativa de vender para você, de construir uma obra para você de novo, porque a sua próxima parada técnica daqui a 6 anos, cara, ele não tem nenhum tipo de comprometimento. Ele não tem nada. Acontece isso na indústria criativa também. Nesse caso, o programador, ele está fazendo um projeto. Pode até ser que você faça um projeto, mas ali, enfim, eu senti isso na pele nos 2 lados, tanto na indústria criativa como na área de construção civil, eu senti esse problema. Por isso que às vezes eu acabo indo atrás de profissionais que não estão do meu lado, que estão do outro lado do planeta. Precisa, né? Porque, e uma outra coisa que eu não mencionei, que é muito importante, que é uma coisa que eu aprendi no 4-Hour Work Week, para aqueles que não viram. Enquanto eu estou dormindo, esse cara está trabalhando. Porque a gente tem 12 horas, 10 horas, eu não sei a diferença de tempo. Então eu estou com esse cara falando tudo aquilo que a gente precisa discutir no projeto e fui dormir. Ele foi produzir. Esse cara está trabalhando. Ele foi produzir para você. Quando eu acordo, o que estava dizendo está pronto. Aí eu preciso desse tempo, enquanto ele dorme, eu preciso desse tempo para melhorar aquilo que ele fez.
Quando ele acorda, eu passo. Ou seja, é um ciclo contínuo. E aí faz sentido, fica muito harmônico, né? E fica super legal. Ninguém fica sobrecarregado. Fica super legal, eu adoro isso. Então, enquanto eu tô... Porque aí você vai poder até falar melhor que eu. Diz a lenda que você só vai ser rico na vida um dia se você conseguir gerar dinheiro enquanto você está dormindo. É verdade. Se isso realmente procede, ou seja, se isso for verdade, isso faz todo sentido. É verdade. Né? Então, enquanto eu estou dormindo, eu tenho alguém operando. Eu acordei e aí eu estou operando enquanto essa pessoa está dormindo. E assim vai. Assim a máquina gira. O desafio de qualquer empreendedor assim, é não depender da sua hora. Ponto. Total. É não depender da sua hora. 100%. Né? Então, assim, se eu te digo o que tem que fazer e o negócio anda, beleza. Agora, se depende... Eu uso muito o taxista como exemplo. Né? Porque o taxista é aquele cara que pega o filho, o sobrinho, põe para dirigir enquanto ele está dormindo, para otimizar o carro, não sei o que. Tá, tem que girar o carro. Tem que girar o carro. Então o carro funciona 24 por 7. Né? Mas ele, como empreendedor, ele só ganha dinheiro quando ele está sentado, dirigindo. E aí, se você consegue desmontar esse modelo e falar assim, não, as coisas andam sem mim. As pessoas já sabem o que tem que fazer, já sabem o que eu acredito, como eu entendo que tem que acontecer, eles já compraram as minhas crenças, a gente acredita na mesma coisa, a coisa flui. Entendeu? Mas quando depende de você sempre, o olho do dono é que engorda o gado, esse cara nunca vai ganhar dinheiro. Não, a gente sente, eu sinto, eu como pequeno empresário, eu sinto muito isso na pele. Quando eu estou envolvido totalmente no operacional é uma coisa, quando eu consigo horizontalizar é outra coisa. É isso. Totalmente. E aí você consegue ser mais criativo, você consegue perceber os detalhes. Você tem tempo para ser criativo, porque quando você está operacionando, você não está conseguindo ser criativo. Exatamente. Você está executando aquilo que foi passado. E aí, mas vamos falar um pouco para aqueles que vão ainda empreender. Vamos falar um pouco daquele cara que ainda não é um empreendedor. Tá bom. Vamos falar. Tá louco para ser. Tá louco, ou tá louco, eu vou ser até um pouco chucro, né? Eu vou direto ao ponto, cara ganha dinheiro. Beleza? Certo? Empreendedorismo é uma palavra bonita, chique para falar que o cara quer ganhar dinheiro, certo? Ele não quer trabalhar para o banco, ele não quer trabalhar para a multinacional, ele tem uma ideia e ele quer sair do zero. Tá bom. Eu sei que você é especialista nesse assunto. Então, para quem está te assistindo agora, eu sei que o nosso tempo é relativamente curto, dá uma comprimida e fala pro cara para ele sair do zero. Pelo menos os gatilhos que ele precisa trigar. Tá bom. Primeira coisa assim, não monte um negócio só para ganhar dinheiro. Boa. Por quê? Porque se você montar só para ganhar dinheiro, não vai dar certo. Você tem que montar um negócio que você goste e que você acredite. Então, por exemplo, meu pai é dentista. Certo. Eu não dou conta com sangue. Então eu perdi uma clientela maravilhosa que meu pai tinha, eu não fui herdeiro dele. Né? Então assim, você tem que gostar daquele cara que monta um restaurante e não gosta de comida, ou o cara que tem... Mas também não tem o oposto. Aquele cara que é apaixonado, você acabou de falar, no começo a gente falou sobre isso, aquele cara que é apaixonado pelo ofício, mas não tem competência técnica. Então, ele tem competência técnica do ofício, mas não para gerar uma empresa. Perfeito, para ele vai buscar um sócio. Esse é que é o ponto. Então assim, eu quero ganhar dinheiro, beleza. Eu decidi que eu vou viver do meu trabalho, tá bom. O que você faz bem? Eu conserto máquina de escrever. Desculpa, o mundo não precisa disso. Que outra coisa que você faz bem? Até achar um negócio que você faça bem, o mundo precisa. Exato. Né? Beleza, o mundo faz bem, beleza, achamos, tá. Isso que você faz bem, o mundo precisa. Muitas outras pessoas fazem, por um monte, outra, vamos buscar outra. E aí a gente vai até achar. Ou seja, se aquele negócio do mar vermelho não é azul, se tiver uma coisa que já está saturada... Você no vermelho não vai funcionar. A não ser que você fale assim, tirar um pedaço do grande bolo, talvez? Depende, mas você tem que ter uma segmentação. Então, assim, vamos montar um boteco. Quantos botecos tem em São Paulo? Pô, um monte. Uma churrascaria. Uma churrascaria. Então, assim, o que você vai fazer? Você vai ter que achar um diferencial do seu produto que, junto com o que você ofereça, você consiga, primeiro, ser percebido como diferente e ser recorrentemente citado. Você fala, pô, não, lá na churrascaria do Saad é uma churrascaria vegana. Pô, beleza, então vamos lá. Mas ele achou um diferencial ali, né? Então, o primeiro ponto é, você tem que fazer um negócio que você gosta, porque você vai fazer esse negócio pro resto da sua vida, se você está empreendendo. Porque vai que esse negócio dá certo, você vai morrer fazendo isso. Ou vai vender. Né? Ou vai vender. Tá bom, mas por enquanto vamos ver, deixa eu vender por enquanto. Vou fazer isso aqui. Disso aqui, vamos dizer que seja de alimentação, eu sei cozinhar, mas eu não sei atender, então eu vou ter que ter um sócio, um funcionário, só montar um time. Tem que montar um time.
Esse negócio vai andar, beleza. Então a primeira coisa é, saiba quais competências você não tem desenvolvidas. E não tente desenvolvê-las. E esse é um autoconhecimento, você acha? Isso é uma autocrítica? É um autoconhecimento, porque para empreender você tem que ter maturidade. Eu sou um cara péssimo de processo, fato. Você sabe disso ou alguém te falou isso? Eu sei disso, eu percebi disso quando eu estava cuidando de 2 tartarugas, uma fugiu, a outra engravidou, sabe aquela coisa? Então assim, eu sou ruim de processo. Mas não me dói em não ser bom em processo. Por quê? Porque eu sempre tenho alguém bom de processo do meu lado. Vou começar alguma coisa nova, trago alguém de processo. Por quê? Porque esse cara de processo ele vai fazer muito bem feito, com 10% do esforço que eu faria para fazer medianamente bem feito. Entendi. Então eu trago um cara fera, trabalha para mim, pum, ou trabalha comigo, ou só sou funcionário, pum, beleza. E aí você vai evoluindo. Então a primeira coisa é, acha alguma coisa que você faça bem, que você gosta, de paixão, e traz gente boa para te ajudar a fazer. A segunda coisa é, não acredite que esse negócio vai dar certo no primeiro ano. Não conte com isso, porque você vai errar muito. O nosso logo é um band-aid. A gente fala que todo empreendedor tem uma cicatriz. Você vai errar. E o erro não é sinônimo de fracasso. O erro é o caminho para o acerto. Então eu tenho que entender essa movimentação, como isso vai funcionar. Então não tem expectativa de vou ficar milionário no primeiro ano. Não, cara. A maioria tem, né? Você vai aprender pra caramba no primeiro ano. Você tem que entender isso. E aí, o outro ponto é, depois que você tem consciência disso, entenda onde você pode melhorar. Estou operando há 2 meses. Tá bom, amigão. Então como é que você consegue melhorar o que você já está fazendo? Gastar menos, fazer mais rápido, com menos gente, novos sabores, qualquer coisa. Como é que você melhora? E torne isso um hábito. Tem gente que me diz que a paixão, muita paixão também não é bom. Muita paixão também não é bom. Porque o cara tá tão apaixonado pelo negócio que ele não enxerga Perfeito. o geral. Perfeito. Ele é tão vidrado naquilo que é a arte dele. Perfeito. Eu acho que, então vou corrigir a minha fala, ele tem que ser apaixonado pela coisa, não pela empresa. Então assim, eu sou apaixonado por gastronomia, por isso que eu montei uma empresa. Entendi. Mas eu tenho que ter um olho atento no negócio. É igual quando você está começando a namorar, que você fica apaixonado pela pessoa e tal, aí você fica cego, né? Cego. Não, aí com o tempo você não, peraí, poxa, essa pessoa é muito legal, mas deixa eu prestar atenção aqui. Então o seu negócio... E seu amigo fala, você fala... Isso não é uma verruga na ponta do nariz. E o ponto aqui é assim, quando eu tô montando negócio, eu tô fazendo e tal, o que eu tenho que entender é que eu tenho que ser apaixonado por aquilo, para eu sempre querer saber mais, ou seja, eu vou estar sempre atualizado daquilo que é minha paixão, e saber onde cabe isso na minha empresa, como eu trago essa inovação e coloco aqui, como eu trago... Só que isso é um ponto só, que é aquela competência técnica da comida, ou do salão de beleza, ou do cara que sei lá, conserta carro, ou reforma casa e tal, ou o cara de tecnologia, ou de entretenimento. Mas o outro ponto é como é que eu toco o negócio, porque a empresa é um ser vivo, são várias pessoas, tem cliente, vai. Então são vários pontos de atenção. A paixão pura e simples te cega. Entendi. Né? Entendi. É pelo mercado, pelo ofício, e não necessariamente pela sua própria empresa. Exatamente. A empresa, até porque ela muda. A empresa que você tem na sua cabeça... É uma metamorfose ambulante, como dizia. Raulzinho. A empresa que você tem na sua cabeça, Nelson, nunca vai ser a empresa que você montou. Nunca. Interessante. Porque na sua cabeça tudo é lindo. E aí quando você vai dizer, putz, aquele ponto não dá, poxa, o cara que eu queria é muito caro, vou ter que contratar outro. E aí volta naquilo do planejamento e execução, né? Ou seja, o cara planejou de um jeito e a hora que ele foi executar, ele chegou à conclusão de que precisava mudar ou alterar o caminho. Exatamente. Então, a minha coisa, você tem que ter paixão pelo que você faz. Paixão pelo negócio é o número 1 do negócio. A segunda coisa é trazer gente boa, gente melhor que você para trabalhar contigo. Para agregar. Para agregar valor no seu projeto. No meu projeto. Então, assim, um cara com competências que eu não tenho. Entendi. Aí você vai decidir se esse cara é um parceiro, se ele vai entrar no projeto, se ele é sócio, se ele é funcionário, consultor. Você decide. Depende do seu capital. Depende do seu capital, depende de quanto você quer abrir mão do negócio. Às vezes você quer ter 100% do negócio, às vezes não, cara. Se eu tiver 50% mais tá beleza. Se eu tiver 10% no negócio de 10 bilhões de dólares, você tá bom, mano. A terceira coisa é, registra tudo que você está fazendo. Tem que ter processo. Então você, como é que eu faço um ovo? Pega a frigideira, coloca meia colher de manteiga. Por quê? Porque depois, se você tiver que contratar um segundo cozinheiro, um terceiro, um quarto cozinheiro,
O ovo vai ser sempre igual. E quando você fala registra, você quer desmembrar isso um pouco, me falar como seria o registro do meu livro? No papel mesmo? Pode ser no papel. Virar à direita, virar por 10 minutos. Isso. Ou, antes de começar a gravação, verificar se para a externa você está levando o rebatedor de luz, bateria auxiliar. Um checklist. Um checklist, um processo. Ao começar, por quê? Porque tudo que... E aí vem a paixão de novo. Aquele ovo é perfeito porque você faz desse jeito. Se alguém vai fazer por você, porque você vai ganhar dinheiro enquanto você dorme, sim. Isso tem que estar registrado. Sim. Mas se eu registrar, ele vai roubar o meu jeito de fazer ovo. Deve ter muito isso. Todo mundo, né? Aquele cara que morre abraçado com a ideia, aí alguém implementa a ideia dele, que ele nem conhece, e ele fica bravo que o cara roubou a ideia dele. Fala, não, desculpa, você não é dono da ideia. Isso tem uma outra coisa, falando que ideias é uma coisa que todo mundo tem e eu posso te dar 20 ideias de negócio aqui. O difícil é a execução. Um monte, cara. Eu te dou 1 quilo de ideia. Né? O difícil é executar. O difícil é tirar da cabeça e botar no papel, que é o primeiro passo. Tirar do papel e realidade. Exatamente, são 3 passos. Né? O primeiro passo é ter ideia. O segundo é tirar da cabeça e botar no papel. Você é obrigado, e ninguém gosta, porque ser obrigado é pensar estruturadamente. Quanto eu preciso de gente, de tempo, de espaço físico, de dinheiro, onde vai ser, quanto... Porque eu não comer, eu quero ter um restaurante. Aí você já vê as pessoas no restaurante ou no seu bar tomando cerveja, né? Então, quanto custa essa cerveja? A quanto você vai cobrar? De quem você vai comprar? Você vai produzir? Né? Aonde você vai comprar o deslocamento disso? Tudo. Você não pensa nisso, você pensa só no final. Então, você tem que... Então, tira da cabeça e põe no papel. Depois tira do papel e põe no mercado. É um plano de ação para a empresa virar um negócio. Entendi. A outra etapa são os indicadores de gestão. Agora que ela está funcionando, o que eu tenho que prestar atenção? Mas quem que fala isso para você? Você pode fazer isso ou você pode pedir ajuda. Na grande maioria das vezes, os indicadores de gestão são os mesmos. Entendi. Quanto tempo eu demoro para fritar o ovo, quanto custou o ovo, quantos ovos eu vendi no mês, quantos ovos eu comprei, eu quebrei algum ovo. Porque aí você tem controle de processo, de imagem, de qualidade e de grana. Claro, você pode ter outros indicadores. Eu postei uma foto do ovo na rede social, agora eu tenho um aplicativo que o cara diz a textura da gema do ovo que ele quer acontecer dentro. O céu é o limite. Mas o ponto é, eu tenho que ter os indicadores, eu tenho que prestar atenção para saber se eu estou indo bem ou mal. Tem métrica, né? Senão você não tem eu preciso ter métrica, né? E outra, para saber se estou ganhando dinheiro. Sim. Porque de repente eu estou feliz pra caramba, está todo mundo feliz e eu não estou ganhando dinheiro. É o que é comum também, né? Muito comum. O cara às vezes está trocando 6 por meia dúzia e... Outra coisa que é muito comum, ele começa a ganhar muito dinheiro, mas ele esquece que ele comprou coisa e ele vai ter que pagar depois. Então ele tem que pagar dali a 30 dias... sei lá, a geladeira que ele comprou, dali a 30 dias a comida que ele comprou para fazer. Aí ele vai lá, usa o dinheiro, o fluxo de caixa o saco, abre a caixa registradora, pega o dinheiro e vai pro cinema, tá? Danou-se, cara. Assim. Então, eu acho que a principal falha financeira do empreendedor brasileiro é não separar finanças pessoais de profissionais. Você acha que esse é o número 1? O número 1. E não importa se o cara está em entretenimento ou em negócios convencionais. Que coisa ele mistura. E você sugere então que o cara que tem, no meu caso, por exemplo, eu tenho uma empresa pequena, tenho uma produtora de vídeo, teoricamente, a produtora pagaria um salário para o gestor, e se amanhã a produtora fizer $1 milhão, e o gestor ganha R$10 mil, vai continuar ganhando R$10 mil, e os $1 milhão estão na conta. Não, olha só. É simples. Primeira coisa, 2 contas correntes, obrigatoriamente. Certo. Uma sua, outra da empresa. Certo. A empresa fala, você tem um prolabore, um salário de 10 mil dinheiros. E você tem direito a 30% do lucro da empresa a cada mês, a cada ano. Você decide, no final do mês, no final do semestre. Por exemplo, lá na empresa eu desvio do lucro a cada 3 meses. Em 3 meses? A cada 3 meses eu pego, no meu caso, eu pego 30% do lucro e põe no meu bolso. Então, quer dizer, e os 70% fica para reinvestimento? Fica para reinvestimento da empresa. Entendi. Agora, eu posso chegar em dezembro e falar assim, pô, cara, tem dinheiro pra caramba aqui, hein, cara, eu acho que não precisa disso tudo. Eu vou lá e tiro mais. Mas o que aconteceu? Eu não estou tirando dinheiro da empresa, eu estou tirando do lucro da empresa. Ou seja, eu sei que 30% obrigatoriamente eu tenho que deixar na empresa. 30% vem para o meu bolso. Sobra 40% que depois eu decido o que fazer. Mas o ponto é... Mas esse dinheiro é investido, imagino eu, não? Claro. Assim. Não, fica lá rendendo e tal. Né? E eu me coçando para não montar um outro negócio com esse dinheiro. Não, eu vou montar um outro CNPJ ali e tal.
Porque é mais fácil você criar seu projeto para você apagar ele, não, né? Claro, com certeza. Não, e outra, né? Assim, quando você está montando um negócio, você ganha muito mais do que com o dinheiro investido. Ah, sim. Né? Então, se você põe, sei lá, 20 mil reais para fazer um projeto, você pode cobrar 100, sei lá, né? Entre gente, tá? Beleza. Bom, se você botar 20 mil reais, quanto tempo você vai demorar para ele virar 100? Sim. Então, assim, você tem esses movimentos que você faz que o cara acaba misturando o dinheiro dele com o dinheiro da empresa. Isso atrapalha pra caramba. Tem uma outra coisa que atrapalha pra caramba, é que o cara não olha pra frente. Ou seja, a gente acabou de montar uma empresa, a gente fez uma sociedade aqui e tal, a gente montou uma empresa. Essa empresa vai ser muito legal nos próximos 2 anos. Porque o mercado, ele muda. Então, se eu não olhar para onde o mercado está indo, eu vou continuar indo na direção que a gente combinou lá no comecinho da nossa empresa. E o mercado desviou, e eu vou errar o tiro. Então, eu preciso, a cada 6 meses ou a cada ano, voltar lá naquele meu planejamento, falar qual era o público, como é que é, quanto cobra, como é que estava o mercado, a economia, está igual? Está igual, beleza, seguindo. Não, mudou para quê? Aí você vai e ajusta. E esse estudo você faz de quanto em quanto? Esse estudo você faz ele anual, você pode fazer anual, você pode fazer semestral? anual. Não, você pode fazer anual. Porque é um negócio que vai te tomar uns 2 dias. Você pode fazer anual. O que você precisa fazer é analisar o seu negócio dentro do seu ciclo do ponto de vista dos indicadores. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma produtora de vídeo. E aí Adoro exemplo de produtora. eu tenho um projeto que vai lá, capta uma palestra do cara, edita e entrega para ele um videozinho de 2 minutos para ele divulgar na internet e um maiorzinho para ele mandar para os clientes como sendo um release. Certo. Cobrei X dinheiros dele. Eu sei que eu pego uns 3 projetos desses. Aí eu peguei um outro que era uma convenção de uma empresa e peguei outro que o cara pediu para eu fazer uma campanha de comunicação interna, mas tinha produção pesada e tal, não sei o que. Beleza, então isso aqui foi o que eu fiz esse mês. Aí isso aqui me deu 1.000 dinheiros, 10 mil dinheiros, 1 milhão de dinheiros. Pá! Aí eu vou parar esses 30 dias aqui, acabou o mês, acabou, então tá bom. Quanto eu gastei, quantos projetos, onde eu errei, onde eu acertei, onde eu podia ter cobrado menos, onde eu podia ter cobrado mais. Eu diria que isso é um trabalho de disciplina incrível. Não tem que fazer e ninguém faz. Porque aí você vai falar, beleza, ó, esse outro projeto aqui, que eu perdi, que eu participei da concorrência e perdi, eu podia ter cobrado 20% a menos e ganhar. Né? Então, será que vale a pena? Tá? E aí você vai começar a ver, você tem os seus indicadores. Então assim, eu não posso cobrar menos que X a hora, eu não posso cobrar menos que X o vídeo. Aí você tem lá a base mínimo que você pode cobrar. Então você tem isso definido lá. E você tem o que você gostaria, que é o ideal. Cara, se tudo der certo eu vou cobrar tanto do cara. Aí você vai negociando, você fica aqui e tal. Só que você pode, de repente, para alguns projetos, ajustar isso. Como o mercado é dinâmico, todo mês você vai olhando. Pegando um exemplo simples, se eu tiver um restaurante por quilo, todo dia eu olho. Porque provavelmente o restaurante por quilo só vai funcionar no almoço. Acabou o almoço, eu vi que o jiló não rodou. Pô, amanhã não tem jiló. Entendi. Eu não vou insistir no erro. Eu acho que esse caso é mais fácil fazer para as pessoas que têm aquele produto de baixo valor com volume grande. Porque as métricas são mais apuradas. São mais fáceis de ver, pode ser. Do que um cara, por exemplo, uma produtora que às vezes tem um projeto que toma 2 meses. O seu negócio é muito parecido com o meu, né? Às vezes eu entro numa empresa, tipo, eu fechei um projeto agora com uma multinacional da área têxtil de 6 meses. Entendi. Né? Você está mergulhado nisso. Mas significa o quê? Que se vier outros projetos, você tem que terceirizar, ou você consegue dividir, jogar 6 meses em 8 meses? O que você faz? Eu consigo fazer pelo seguinte, como a gente é um coletivo lá nos compulsivos, eu falo que o modelo mental é o meu e a gente foi se agrupando porque essas pessoas pensavam como eu penso. Então eu consigo pegar o projeto, definir o que vai ser feito e outras pessoas fazerem comigo. Entendi. Quantas pessoas são empreendedores? Nós somos 60. 60 compulsivos. Uau. 60 compulsivos. Que coisa interessante. Quanta gente compulsiva? Deve ter uns 61 que eu vi que você também tem. Total. Já vou te dar um bandeira. Adorei. Então é isso. Muito legal. E você chegou a mencionar um pouco esse slide que você deu pra gente? Esse slide é o que a gente chama de jornada do empreendedor. Na nossa visão, qualquer pessoa que quer montar um negócio ou tem um negócio passa por isso. Então aquela etapa 1 lá, o que a gente chama de autoconhecimento, que você vai ver qual é o seu perfil psicológico, como você aprende, você vai entender que você precisa liderar pessoas, selecionar pessoas, é a parte de gente. Certo. Se você não tiver isso, você não monta nada. É mesmo? Você não monta nada. Se você não souber cuidar de gente, você não monta nada.
todo negócio precisa de gente. Todo negócio precisa de gente. Nem que seja um cara na Índia de madrugada programando para você, mas você precisa de gente. Interessante. Né? O cara não consegue empreender sozinho. Então a regra número 1 é o seguinte, colaborativo. Você não consegue chegar em lugar nenhum se você não tiver irmãos dados. Ninguém vai lugar nenhum. Como é que é aquele ditado africano? Você quer ir rápido, vá sozinho. Você quer ir longe, você vai com outros. Vai com outros. Eu fico pensando um pouco no Jeff Bezos aqui, que estava falando, estava numa palestra dele, que ele começou levando os pacotes pro correio. Ele né, sozinho. Perfeito. E hoje acho que ele tem coisa de 600 uma coisa assim. Hoje ele tem drone que leva para você. Uma coisa assim, não vou falar número, vou falar bobagem, mas uma coisa impensável. Mas é isso. Ser maior que uma cidade ou ser funcionário dele. É isso. Então você imagina o seguinte, claro que no começo ele queria ter gente, mas ele não tinha grana para ter gente, então ele fazia sozinho. E aí você vai... É escala, né? Por exemplo, a gente tem uma plataforma online que gerencia tudo que a gente faz. Entendi. Então isso quer dizer que você não tem um gestor de projeto? Eu não tenho um gestor de projeto, eu tenho um gestor de cada projeto. Que bacana. Mas o negocião, eu entro aqui no aplicativo, eu sei qual projeto está entrega, qual acabou, qual está atrasado, qual o cliente está devendo informação, eu sei tudo. E Ou seja, remotamente você consegue fazer a gestão do negócio. Todo mundo precisa fazer isso, não importa o tamanho da empresa. Entendi. Não importa o tamanho da empresa, você obrigatoriamente vai precisar de uma plataforma para cuidar do seu negócio. Independente se for inteligente, independente do que você Independente do que você. Então, o primeiro é gente. O segundo é a modelagem do negócio, é que a gente falou de tirar a ideia da cabeça e botar no papel. Usa o nosso Canvas, são 20 pontos que ele tem que prestar atenção e responder se o mercado está favorável ou não ao que ele quer fazer, se o que ele quer fazer é um produto ou um serviço, ele descreve tudo ali. Certo. O terceiro é o que a gente chama de catapulta, ou decolando. Você vai, no menor intervalo de tempo, pegar essa ideia que você botou no papel e colocar no mercado. Então tem lá indicadores, quanto tempo você precisa, o que você precisa de dinheiro, e assim vai. Então, só te cortar aqui, sem querer te cortar, já te cortando. O passo 3, ele tem duas maneiras de executar. Tá bom? Eu tô chutando, tá? Ou ele tem a maneira de fazer o cara sozinho, entre aspas, Tá. que vai demorar mais. Ou Tá. seja, ele vai chegar no ponto B, mas ele vai demorar 1 ano. Ok. Ou ele tem um capital, ou seja, alguém investe na ideia, e o que ele faria em 1 ano, ele faria em 2 meses. Ok. Ou seja, ele chegaria no mesmo objetivo, só que com capital ele chega mais rápido. Concordo plenamente. Aí o capital, deixa eu fazer um parênteses do seu, chave, né? Parênteses, chave, colchete. O capital ele pode vir de diversas maneiras. Então ele pode vir do investidor mesmo, ou investidores pesados, banco, fundo de investimento. Pode vir de investidor anjo, pode vir de um parente, pode vir até do empréstimo bancário, né? O que a gente não pode achar é que o dinheiro é o que vai levar a gente para frente. O que vai levar a gente para frente é o nosso plano. Entendi. Porque se você tem um bom plano, o dinheiro vem. Entendi. E não o contrário. Perfeito. Então, faz todo sentido. Então, se o plano está claro, pô, cara, interessante isso, hein? Faz todo Posso ser seu sócio? Dá, faz todo sentido. Né? Então, esse é um ponto. Todo sentido. E aí ele faz decolando. Depois que ele decolou, ele vai para a quarta parte, que é a operação, Operar. que são os indicadores de gestão que a gente estava falando. Tá bom, estou indo na direção certa, estou rápido ou estou devagar? E o quinto ponto é o futuro. Cara, essa empresa que eu fiz agora, ela vale lá na frente? Porque se não valer, eu volto lá para a fase 1 de novo. É porque se o cara está fazendo um produto que daqui 5 anos vai morrer, eu vou te dar um exemplo de alguns produtos que eu não sei exatamente. Eu vou te dar alguns exemplos que eu acho que algumas profissões são fadadas a, não diria morrer, mas diminuir. Direito, por exemplo. Eu acho que inteligência artificial vai assumir um papel de protagonismo nessa história. E o cara está montando um negócio de direito para daqui 5 anos, ele teria que repensar. Ou seja, ele teria um futuro de 2 anos, não sei se ele teria 5, 10 anos. Não, mas faz todo sentido. Tem duas coisas aí, assim, que não é que não tem futuro, é que o futuro é diferente. Vou concordar discordando. Que assim, se você olhar hoje, o Watson da IBM, ele já acerta mais do que os médicos em diagnóstico. Certo. Simples. Ou seja, o cara fala, ele está com tosse, dói a sola do pé, aí o Watson, numa velocidade muito mais rápida do que qualquer cérebro humano, consulta uma base de dados monstruosa e fala, você tem tal coisa. E ele acerta 90% das vezes. E o homem acerta 70%. Uau.
Isso vai acontecer com a área jurídica. Total. Eu tenho que concordar, né? Em gênero. Só que um pedaço grande da área jurídica não é inteligência, é processo. Ah, o meu vizinho arranhou meu carro. Tá bom, você pode pegar um estagiário, Ctrl+C, Ctrl+V, só vai mudar. Era geladeira, agora é carro, o João agora chama Maria, acabou. Então não precisa de inteligência, é processo. Mas aí o processo não é substituído pela automação? Ele pode até ser, mas o que eu estou dizendo é assim, este pedaço aqui é automatizável. Tem um pedaço que não é. Entendi. Então você vai ter o cara que é uma sumidade em direito, que ele tem não só o conhecimento que o computador pode ter, mas ele tem a sensibilidade que o computador não tem. Esse cara vai ganhar dinheiro com direito. Entendi. É igual contador. Eu atendo muito pessoal da área de contabilidade. Eu faço a convenção dos conselhos regionais e tal. Esse é um caso bem claro de que vai ser substituído. Não, já foi. Já foi. Então, assim, ontem de manhã cedo. Então, assim, você vai na internet, você consegue um serviço de contabilidade por R$50 por mês. Exato. Né? Então, por que eu vou pagar um salário mínimo para o contador me dizer quando vence para enxergar então? Então tá, se o seu contador te ajuda a fazer um planejamento tributário, se antecipa o que o governo vai fazer. Seria aquilo que você falou, de se adaptar, fazer uma metamorfose daquilo que era o plano geral. Exatamente isso. Só que aí ele está me entregando muito mais do que eu queria. Um serviço. E ele pode me cobrar mais caro. Porque, cara, eu estou te impedindo, estou te ajudando a não pagar um imposto errado. Exato. Ou não ficar enquadrado numa categoria que o imposto é mais alto lá no ano que vem. Positivo. Faz total sentido. Esse cara que cobra R$50 nunca vai me dar essa informação. Não. Mas também você não está esperando que isso aconteça, você está pagando R$50. Exatamente. Você está querendo que ele faça o processo. Ou seja, ele está criando um novo espaço, um novo segmento de atuação. Isso vai acontecer com direito, com contabilidade, com tudo. Eu acho que, assim, para a gente fechar a conversa, eu acho que quem já vai destacar, não, que já está em destaque e haverá mais destaque, é a mente criativa, que não tem de nenhum jeito que a AI vai substituir, nada vai substituir a criatividade humana. Com certeza absoluta. Então, eu acho que, não diria que seria para que as pessoas que estejam assistindo tenham em mente, se for montar um negócio, que monte um negócio que não precisa ser repetitivo, que tudo que é repetitivo amanhã a máquina vai substituir. Seja ele processo manual, que o robô vai pegar, seja até intelecto, porque aí está aí para isso, ou seja, machine learning já está aprendendo muito mais do que qualquer ser humano poderia aprender. Você já sabe que, não sei se você sabe, mas aí hoje já ganhou dos jogos de humano, de tudo que eu estou falando, xadrez, tudo que você pode imaginar, a máquina já passou o homem, mas emoções e criatividade não tem máquina que faz isso e não haverá máquina. Você fechou com chave de ouro. O negócio da próxima era um negócio IVO. Assertivo, criativo e afetivo. Show. Que é melhor, né, Cavalo? A gente tem tanta coisa para falar com o empreendedorismo, eu queria agradecer ao Sati pela presença dele e já vou deixar oficializado, gravado, que está convidado para continuar a parte 2, que ninguém aguenta ficar 2 horas no podcast. Mas o assunto é tão fértil, mas tão fértil, que a gente pode fazer pelo menos uns 3, 4 desses e ainda ter coisa para falar. Vai ser um prazer. Porque é muito legal, eu espero que todos tenham gostado aí da conversa com o Saad, que detona no assunto. Todo brasileiro no fundinho tem um pouco de empreendedor. Nem que você trabalhe para o governo, sempre você pensou de ter o seu carrinho lá de coco, alguma coisa. Todo brasileiro tem um negócio desse. Tem. E agradeço a sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo papo, foi show de bola. E quero você aqui, quando você tiver um espacinho na sua agenda, vamos falar para a parte 2. Vamos embora, vai ser um prazer. Obrigado pela oportunidade. Valeu.